Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação. O meu nome é Daniele Rocha e eu sou professora de Química. Mas hoje eu vou tratar sobre um assunto bem especial, que é o empreendedorismo feminino, mulheres empreendedoras. Para conversar com mais propriedade sobre esse assunto, eu trouxe para vocês a doutora Svetlana Hopf como a minha convidada. Ela é uma pessoa que começou a sua vida profissional no mundo das ciências médicas, mas depois caiu aí nesse contexto do empreendedorismo, dirigindo mais de uma empresa. Olá estudantes, obrigada Daniele pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Svetlana Hopf, eu sou diretora executiva da empresa Cells Academy aqui no Brasil, é uma empresa internacional que cuida da distribuição de material de aprendizado da língua inglesa, material digital. E sou também diretora acadêmica e geral da IEDA International Schools, juntamente com o Marcelo Abdala, que é o nosso diretor lá também. Nós somos a única escola internacional em Contagem e é uma escola que também busca trazer modelos diferentes da educação. Obrigada pelo convite. E com isso, a gente espera, com esta aula, nós esperamos que você, estudante do ensino médio, que já tem alguma ideia na sua cabeça, que já está pensando, já tem um sonho de abrir a sua própria empresa, você possa entender quais são as dificuldades enfrentadas por mulheres nesse meio do empreendedorismo, além de se inspirar com histórias como a história da doutora Svetlana e aprender um pouquinho aqui com o que ela tem para nos oferecer hoje. Nesse contexto, é importante a gente tratar que as empresas dirigidas por mulheres estão crescendo constantemente em todo o mundo. E essas empresas contribuem aí para a renda familiar, o crescimento das economias. No mundo, as empresas que são dirigidas por mulheres, elas têm crescido, como por exemplo aí nos Estados Unidos, mais que o dobro do crescimento das outras empresas, contribuindo aí com quase 3 trilhões de dólares para a economia e diretamente responsável por 23 milhões de empregos. Então isso demonstra que as empresas que estão sendo dirigidas, que nós estamos num ponto de transformação social, com empresas dirigidas por mulheres despontando em todo o mundo. No Brasil, o número de mulheres abrindo negócios também não para de crescer. Uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora mostrou que 55% das empresárias brasileiras abriram seu negócio dentro dos últimos 3 anos. Dessas, 26% abriram o seu negócio atual durante a pandemia. Essa questão da transformação social, mostrando aí que as mulheres estão tomando o seu lugar à frente dessas empresas, um cenário que por muito tempo foi dominado pelos homens, né? E é por isso a grande importância da gente incentivar e conversar com vocês, estudantes, sobre esse assunto. Embora o número de mulheres que operam seus próprios negócios esteja aumentando globalmente, essas mulheres, elas continuam enfrentando enormes obstáculos que atrasam o crescimento do seu negócio. Vamos conversar nessa aula de hoje um pouco sobre quais são esses obstáculos que muitas das mulheres enfrentam, que atrapalham o seu crescimento. Alguns deles, esses desafios aqui, que eu vou mostrar para vocês, são desafios estatísticos, que vocês podem conferir o estudo por completo no link nas referências dessa apresentação. Mas uma das grandes dificuldades aí estão relacionadas com as empresárias que têm maior probabilidade de operar no seu setor informal ou em setores femininos tradicionais. No mundo, 30% das mulheres nos setores não agrícolas são autônomas informais. E a pesquisa mostra que os negócios pertencentes às mulheres tendem a ser baseados em serviços de casa e concentrados em áreas de pequena escala ou setores muito tradicionais. Isso vem aí dessa cultura, que nós ainda carregamos, né, de muito tempo, de que a mulher, o papel dela, por muito tempo, foi de dona de casa, né? De ser essa pessoa que cuida da casa, que cuida dos filhos. E na hora que a mulher lutou e conseguiu aí o direito de trabalhar,
né, ela não deixou de fazer todas as outras coisas, né? E aí o fato dela estar, os seus negócios serem baseados em serviços de casa ainda está muito relacionado com essa carga que nós trazemos. Além disso, uma grande limitação é a falta de financiamento, que limita aí o crescimento das empresas pertencentes às mulheres. Esse grupo, Gallup World Poll, mostrou diferenças significativas em um estudo no acesso ao crédito bancário para as empresas pertencentes a mulheres e homens em países em desenvolvimento, como o Brasil. Aqui no Brasil, uma pesquisa mostrou que 43% das mulheres participantes dessa pesquisa solicitaram um empréstimo para iniciar o seu negócio, para abrir o seu negócio e tiveram os seus pedidos negados. O simples fato de ser mulher dentro desse mundo do empreendimento, às vezes, descredibiliza o seu negócio. E aí, no meio de tantas dificuldades, as mulheres continuam crescendo e abrindo seus negócios, mas continuam enfrentando essas dificuldades. Então, nós temos que pegar histórias, como a história da doutora Svetlana, para aprender e se inspirar, né, para você aí que está pensando em iniciar nesse mundo. E aí, a doutora Svetlana, que é, como ela mesma disse, atualmente diretora acadêmica de um colégio internacional, dirige uma outra empresa com vasta experiência aí nesse meio empreendedor no setor educacional. Então, vamos tirar o máximo dessa experiência, dessa entrevista com ela. Doutora Svetlana, o empreendedorismo sempre foi uma opção de atuação profissional para você? Então, essa é uma pergunta que não é sempre que me fazem essa pergunta. No meu caso, a maioria dos empreendedores se dizem ter nascido já com essa veia, né, do empreendedorismo. Para mim foi um pouco diferente. Eu venho do mundo corporativo, eu me formei, né, eu sou bolsista, inclusive, sou um fruto da educação que deu certo. Então, eu me formei, eu tenho a minha formação em ciências médicas, e aí eu comecei a atuar dentro de laboratórios. Eu não quis seguir a carreira de médico clínico, eu preferi, então, ir para as pesquisas. Passei um tempo durante o início da minha carreira dentro de laboratórios, fazendo pesquisas, publicando e fazendo parte de pesquisas de grandes pesquisadores, projetos de grandes pesquisadores. Depois disso, então, eu comecei a trabalhar dentro de empresas que desenvolviam ferramentas digitais para o aprendizado. A minha formação se deu ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e é quando as neurociências estavam realmente sendo atraídas e sendo levadas para os laboratórios de inteligência artificial. Então, grande parte do desenvolvimento das ferramentas que nós vemos hoje foi dada lá atrás, há 10, 15 anos atrás, até mais, mesmo as pesquisas mais recentes, elas demonstram também que as neurociências foram imprescindíveis para o desenvolvimento dessas tecnologias. Porque a inteligência artificial, ela nada mais é que uma tentativa de mimificação do cérebro. Então, eu trabalhei dentro de empresas, com empresas que desenvolviam essas tecnologias e fui, então, me aprimorando e me encaminhando em direção à educação. Quando eu cheguei no setor educacional, eu trabalhei alguns anos com grandes universidades, eu trabalhei em projetos, em empresas, com projetos juntos à Universidade de Oxford, à Universidade de Cambridge, a grandes editoras como a Macmillan, a National Geographic Learning. E aí, depois de ter passado por essa experiência, eu cheguei então à presidência de um conselho de acionistas, de conselho de investidores, e esse é o cargo máximo que um executivo do mundo corporativo pode ocupar. Eu tinha, então, a opção de seguir, então, com essa carreira ou partir para o empreendedorismo. E foi aí, então, que eu me senti apta e surgiram algumas oportunidades. Uma delas foi retornar para o Brasil, até então eu morava fora. E
se deu essa oportunidade de empreender. Eu fundei, então, a Cells Academy, é uma empresa inglesa que se dirigiu para o Brasil em 2015, através das pesquisas que nós conduzimos aqui no mercado, e foi assim, então, que eu fui para o mundo do empreendedorismo. Não foi uma coisa que eu já tinha programado desde lá atrás, mas foi um processo natural, profissional para mim. Muito interessante, né? Para você, estudante, né, que está assistindo a gente hoje, é como perceber nessa história, né, como que muitas das vezes vocês vão sair aí do ensino médio e dar início aí a uma faculdade ou um curso técnico para poder se qualificar e se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Mas muitas vezes o que a gente se formou e o que a gente estudou não é exatamente, precisamente o que eu preciso seguir, não é? Exatamente. Então, às vezes, a vida, ela mostra, como mostrou para a doutora Svetlana, que era médica, e aí hoje está aí como diretora de uma escola, que é um sonho, né? Estar como diretora de um colégio, e ela foi tomando, não teve medo, né, das coisas e das oportunidades que foram surgindo com o decorrer da vida. Então, sempre estar atento a situações como essa, sempre estar atento às oportunidades que às vezes aparecem para a gente. E eu acho que a profissão, né, Daniele, ela é importantíssima porque ela te direciona os seus conhecimentos e também estrutura. Mas a gente pode se dar ao luxo também de ampliar e verificar onde os seus conhecimentos podem ser aplicados de maneiras diferentes. A gente não precisa ficar somente dentro daquele campo que muitas vezes a gente acha que nos delimita, né? Sair da caixinha, né? Porque muitas vezes a gente se coloca numa caixinha e faz aquilo por muito tempo, mas não ter medo de sair dessa caixinha, né? Verdade. Toda essa ideia, essa história, né, é uma inspiração aí de um processo para chegar aí nesse mundo do empreendedorismo. Serve para inspiração para qualquer um. Mas no nosso tema aí de mulheres empreendedoras, nós estávamos conversando um pouco sobre os desafios que essas mulheres enfrentam. Conta para nós um pouco, Svetlana, nesses anos como empreendedora, quais são os desafios que você, como uma mulher, enfrenta ou enfrentou? São vários, né, Daniele? Nós, como mulheres, nós enfrentamos nas nossas vidas profissionais inúmeros desafios que nós não teríamos se fôssemos do outro sexo. Dentro desse mundo, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é romper com o preconceito estabelecido, muitas vezes, com relação à nossa capacidade, à nossa habilidade até mesmo de tomar decisões precisas, decisões pragmáticas, né? Porque nós temos aí vários títulos que nos são atribuídos simplesmente por sermos do sexo feminino e que nem sempre condizem, né? Existem mulheres aí que são muito mais assertivas do que homens. A gente já sabe dos inúmeros estudos que são publicados anualmente com as tendências que nós temos, por exemplo, dentro de um ambiente profissional, nós temos muito mais chances de sermos interrompidas em nossos pensamentos, às vezes em nossas explanações, simplesmente por sermos mulheres. Nós temos que pensar muito mais nas nossas vestimentas, nas nossas aparências físicas, muito mais do que uma pessoa do sexo masculino. E nós temos também que tomar decisões, muitas vezes, que têm um impacto muito maior nas nossas vidas pessoais, principalmente familiares, do que uma pessoa do sexo masculino. Eu acho que um dos maiores desafios é justamente esse, equilibrar. A gente já fala muito sobre isso hoje, sobre equilibrar a vida pessoal, a vida familiar com as nossas vidas profissionais, sem sermos deixadas de lado, sem deixarmos também que nossos filhos e as nossas pessoas queridas, que a vida familiar também não se resume somente nos filhos, né? Mas as nossas relações interpessoais também. Então, eu acho que o maior desafio hoje, para mim, que eu enfrento e que a gente enfrenta como mulher, que eu represento aqui, eu acho que também faz grande parte disso é essa credibilidade que a gente tem sempre que trabalhar um pouquinho a mais para que a gente consiga atingir, né?
temos aí bancos que nos discriminam, pessoas e instituições que deveriam ser matemáticos, né? Não olhar esses aspectos, mas que infelizmente somos ainda sujeitas a essas limitações, simplesmente por sermos mulheres, né? É interessante como que muitas das vezes as pessoas, isso está impregnado na sociedade, porque muitas das vezes o homem ele nem percebe, tem um termo em inglês, né, que é mansplaining, a mulher acaba de falar uma coisa, principalmente uma mulher ali, às vezes dentro, tentando se impor dentro daquele meio, e aí a pessoa que sente a necessidade de interromper ou explicar o que ela acabou de falar, ou explicar para a mulher alguma coisa que alguém falou. E esse tipo de situação impregnada na nossa sociedade, às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo isso, né? E aí, daí a grande importância da gente estar consciente sobre esse tipo de dificuldade, da gente conversar e debater sobre essas dificuldades para que as pessoas comecem a perceber quando elas acontecem. E aí, para as mudanças acontecerem, né, nós temos vários programas para empreendedores oferecendo treinamento, recursos e apoio para essas empresárias, para ajudá-las a crescer e sustentar o seu negócio, né? Então, tem várias empresas que fazem esses workshops, essas ações importantes para incentivar o empreendedorismo feminino, né? Dentre aí, algumas habilidades que a gente tem que tentar trabalhar, a grande importância também do networking, né? De você se conectar com outras mulheres empreendedoras também. No caso, doutora Svetlana, quais habilidades você considera essencial para uma empreendedora de sucesso? Os soft skills estão sendo muito explorados, né, Daniele? E a gente percebe que o seguinte, a inteligência emocional é cada vez mais cobrada dentro de todos os ambientes profissionais. Isso é importantíssimo para nós mulheres, nós termos a segurança de que nossas emoções estão em dia, as nossas emoções estão ali sendo bem trabalhadas e bem aplicadas, porque nós temos as nossas emoções que muitas vezes nos cobram mais, mas elas também nos habilitam com a sensibilidade e com percepções, com o sexto sentido, tão chamado sexto sentido, que no mundo do empreendedorismo isso é essencial. Isso é uma ferramenta que nós podemos utilizar a nosso favor. Aquela percepção que muitas vezes a gente tem, né? Aquele gut feeling, né? Que é a expressão em inglês, daquela maneira que nós temos mesmo de perceber coisas muitas vezes que são imperceptíveis. Não somos todas, claro, não quero transformar isso também num clichê, mas voltando aqui é uma das habilidades que você coloca, que são soft skills mesmo, né? Comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação direta e também esse criar centros e criar apoio, criar módulos de apoio e participar dentro desses módulos. E, inclusive, eu queria mencionar, você titulou essa apresentação como X da Boss. Eu participo de uma iniciativa que chama-se X da Boss, que é um grupo de mulheres empreendedoras. Eu sou mentora do X da Boss, um alô para a Renata aí, quem me convidou. E grupos como esse são essenciais, porque eles nos oferecem apoios muito específicos para as nossas necessidades como mulheres. E precisamos de mais mulheres, cada vez mais empreendedoras, aqui se apresentando no mercado. É isso daí. E aí, para a gente finalizar, que aconselho você daria para as nossas estudantes que estão sonhando em um dia dar esse passo para iniciar um seu próprio negócio? Levando em consideração sua experiência, que dica você daria rapidamente para elas? A minha principal dica, que eu sou conservadora no que diz respeito à educação, formem-se, façam essa formação, tenham a formação acadêmica concluída, se preparem bastante, sintam-se à vontade para explorar modelos diferentes, baseiem suas iniciativas em pesquisas de mercado, preparem-se para os tropeços, para as frustrações, porque elas virão, e
se é isso mesmo que vocês querem, se é o empreendedorismo que te chama, vai em frente. Vai em frente, nós mulheres, nós somos muito fortes, muito resilientes e nós temos que realmente romper as barreiras. E nós temos tudo aí nas mãos para conseguir. Muito obrigada pela participação, doutora Svetlana. Obrigada a vocês. Espero que essa conversa tenha inspirado e tenha dado alguma direção para vocês, estudantes que estão pensando aí nesse dia, em algum dia, se transformar em uma empreendedora de sucesso. Vejo vocês nas aulas no decorrer do ano.